Boa noite, queridos irmãos. Que bom nos reunirmos mais uma vez. Somos a primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Estamos aqui no bairro de São Cristóvão, o bairro Vasco da Gama. Estamos na Barreira do Vasco, aqui no Rio de Janeiro, se você não nos conhece. E se você nos conhece e desejou nos visitar, seja muito bem-vindo nesta noite. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, compartilhe o link do nosso culto para que outras pessoas possam estar conosco, sua família, seus amigos. Nesta noite nós queremos louvar a Deus, adorar a Deus juntos, queremos ter um momento especial de culto, de adoração. Espero que você tenha exercido aí o seu dever, o seu direito de votar nos candidatos que nós esperamos sejam eleitos para o bem do povo e também para a glória de Deus. Nós queremos agradecer a sua fidelidade, mas queremos lembrá-lo que nossa igreja tem seus compromissos, tem seus desafios. Nossa diretoria tem se empenhado nesse tempo onde não temos tantos outros gastos ministeriais para cuidarmos um pouco do nosso templo, e você em breve terá algumas surpresas e tenho certeza que vai alegrar muito o seu coração. Depois de tantos anos além da nossa frente, você terá algo muito especial e em breve você verá isso. Ores, querido, por aqueles que estão vivendo momentos difíceis na sua saúde, por aqueles que estão precisando da misericórdia, da graça de Deus. Não comentamos pela manhã, mas quero lembrá-lo da recuperação do irmão João Marcos. Nós nos alegramos muito com isso e tantas outras recuperações que nós compartilhamos, da Denise, da sua família. Nós louvamos a Deus por isso e nós queremos continuar orando por você e por sua família. Nós queremos, nesse momento, contudo, convidá-lo a louvar a Deus. Irmã Lídia estará ministrando, estará orando também. Que seja um tempo especial, querido, que seu coração esteja aberto para adorar a Deus, para louvá-lo em espírito e em verdade. Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque o desejo do nosso coração é te louvar e engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é digno de honra, de louvor e de glória. Eu vou nesse momento orar e eu acredito que você pode acompanhar essa oração de louvor, porque o seu coração está também ligado ao Senhor, o seu coração está também em uma posição, uma postura de adoração ao nosso Deus nessa noite. Senhor, humildemente nós estamos aqui. Eu te peço que o Senhor limpe os nossos corações para que os nossos louvores, o que nós vamos cantar, o que nós vamos declarar a Ti, Senhor, o Senhor possa receber, Senhor, esse louvor que nós vamos prestar a Ti, Senhor. Que a cada dia nós possamos exaltar o Teu nome, Senhor, através da nossa vida, através do nosso comportamento, Deus. Que a cada dia, Senhor, a cada manhã nós percebamos, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade com a gente. Os nossos olhos estão em Ti, o nosso coração está inclinado a Ti, as nossas vozes nesse momento vão cantar a Ti, o nosso coração vai declarar palavras sinceras a Ti, porque nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos te dizer que nós não somos nada sem o Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti. Então, Senhor, receba a nossa gratidão, receba a honra, receba a glória, receba louvor, Senhor, nessa noite, porque este culto nós prestamos a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó,
santo nome, Senhor, seja louvado nessa noite, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, prestar honras e glórias ao Teu nome. Amém. O nome do nosso Deus é glorificado, é honrado através das nossas vidas, através da nossa voz, através das nossas atitudes, através da nossa palavra, através da declaração dos nossos corações, porque nós sabemos que em nosso Deus nós temos segurança. Então, se nós temos segurança no nosso Deus, a nossa alma canta, porque nós sabemos que Ele sempre está com a gente, porque nós sabemos que o amor dEle permanece para sempre, porque nós sabemos que as misericórdias, a bondade de Deus se renovam a cada dia. Então, que a sua alma cante, que a minha alma cante louvores ao nosso Deus. Diga isso. Que segurança sou de Jesus, que já desfruto a graça da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Seu amor, eu me submeti, extasiado, então me senti, anjos descendo, trazem nos céus, ecos desceu graças de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso. Eu vivo na luz. Vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
A nossa alma canta e rende louvores ao nosso Salvador, porque Ele nos salvou, porque a sua maravilhosa graça nos salvou, o seu amor nos resgatou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Glória a Deus. Nós queremos nesse momento orar por você. Se você tem algum pedido, coloque o seu pedido aí no chat, para que nós possamos interceder por você, por sua família, para que possamos orar juntos, pedindo a misericórdia do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nesta noite nós pedimos que o Senhor, com a tua misericórdia e com o teu favor, visite a vida de cada um, Senhor, que está participando desse culto, de cada irmão nosso que está enfermo, que está enfrentando a doença, Senhor Deus, seja a Covid, o câncer e tantas outras, Senhor, que nossos amigos e irmãos têm enfrentado. Nós pedimos a tua compaixão por eles, que eles sejam, Senhor Deus,
curados, restaurados, Senhor, que eles possam experimentar a Tua graça e o Teu favor. Nós sabemos, Senhor, que mais do que a cura, cada um de nós precisa de fé, de esperança, precisa de força, Senhor Deus, para perseverar nesse tempo tão diferente, tão difícil, tão desafiador. Não só na área da saúde física, mas também na saúde emocional, nos relacionamentos, nas portas de emprego, para que o Teu povo tenha sustento, Senhor Deus, provisão, mas também capacita-nos, ajuda-nos para compartilharmos com aqueles que precisam aquilo que o Senhor tem trazido para a nossa vida, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós e de cada um de nós. Atende, Senhor Deus, a súplica de cada coração conforme o Teu querer e a Tua vontade. E fala ao nosso coração nesta noite, através da Tua palavra, é a nossa oração. Queridos, eu vou pedir para que os irmãos compreendam nesta noite que nós não teremos uma mensagem gravada especialmente para este culto, porque eu não pude fazer isto esta semana. Mas eu queria compartilhar com você uma mensagem que eu preguei recentemente na Conferência Desperte, ali na Igreja Batista de Itauá. Eu passei até o link para os irmãos, imagino que alguns tenham assistido aquele culto, mas que muitos não tenham assistido. Então, o meu desejo é que esta palavra abençoe seu coração. Ela está quase que recapitulando várias palavras que eu já tenho dado a respeito do estudo que estamos fazendo a respeito da queda do homem, mas ela traz uma outra aplicação. Está falando da vida devocional, do seu relacionamento então com a palavra, com a oração, com Deus através da vida devocional. Então, meu desejo é que essa palavra abençoe seu coração e na semana que vem nós retomamos então os nossos estudos falando sobre a criação e sobre a queda do homem, dando continuidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família nesse tempo. É isso que eu peço e assim que eu oro, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. É uma alegria estar com vocês aqui novamente. Na verdade, foi a igreja que nos acolheu, que nos recebeu. Nós no começo então não tínhamos estrutura para transmitir ao vivo e a gente se uniu a vocês e foi uma bênção. Muito obrigado mais uma vez por isso. Mais uma vez obrigado, pastor Maurício, quem está na gravação, acho que eu estou falando com ele. Pastor Maurício, muito obrigado. Só vocês estão sabendo. Nós então vamos falar sobre despertamento nesta área que é essencial para a nossa vida. Se você não lembra, e você não lembra, que da última vez que eu estive aqui, penúltima vez que eu estive pregando, nós falamos sobre a experiência dos discípulos com Jesus no jardim de Getsêmani. E hoje eu quero convidá-lo a visitar um outro jardim. Eu quero convidá-lo a imaginar a comunhão perfeita que Deus tinha com o ser humano no jardim do Éden, no começo da criação, antes da queda. Você consegue imaginar que o homem se encontrava com Deus? A manifestação física de Deus ali naquele jardim, obviamente, era algo visível. O homem conhecia Deus assim, ele estava ali presente. Ele não estava presente todo o tempo, porque a palavra diz que ele, no final do dia então, estava ali para se relacionar com o homem. Você consegue imaginar então esse encontro onde o homem ouvia a voz de Deus, o homem via Deus, o homem olhava a face de Deus, o homem conhecia Deus e o homem obedecia a Deus. Era um tempo onde o homem dependia de Deus para saber o que fazer, o que não fazer. Ele precisava da instrução de Deus, ele tinha alegria com a presença de Deus. Ele talvez tivesse uma grande expectativa, já está quase na hora, o sol está quase baixando, ele deve estar chegando. É geralmente aqui nesse lugar que a gente se encontra. Vamos esperá-lo aqui, porque ele vai chegar. Ele sempre chegou, ele sempre veio, e ele sempre se encontrou com o homem ali no jardim. O texto diz, quando soprava a brisa do dia no jardim, então eles se encontravam. Pastor, eu não estou vendo o relógio, vou botar o meu aqui, para ver se a gente
A gente acaba hoje ainda, né? Antes de meia-noite. Então, queridos, imagina você falar com Deus assim: então, Deus, mas o Senhor quer que eu dê um nome para os animais? Que coisa difícil. Ele: eu confio em você, seja criativo. Olha, eu vou te falar o nome que eu já dei para umas coisas que eu criei aqui. E ele foi ensinando o homem com perguntas e respostas, conversas profundas sobre a existência do ser humano, sérias, mas também conversas alegres, com bom humor, com alegria, com risos. O homem e a mulher estavam junto de Deus, se divertiam com Deus e viviam um relacionamento de amor perfeito com Deus. Eles aprenderam a amar com Deus, recebendo o amor de Deus, sendo amados por Deus. Eles aprenderam a serem criativos com Deus, com os exemplos que Deus dava. Deus provocava o homem, Deus inspirava o homem. O jardim não era apenas uma fazenda para o homem, mas era um lugar de comunhão e de encontro com o seu Criador. Mas você sabe como a história começou e como ela se desenrolou, e essa relação foi destruída com a queda do homem. Quando o ser humano desobedeceu ao seu Criador, quando ele decidiu fazer sua própria vontade, quando ele decidiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele decidiu dar ouvidos ao inimigo, dar ouvidos à voz do seu coração, ao desejo do seu próprio coração, o homem perdeu a comunhão, perdeu a intimidade com Deus. Depois de pecar, o homem então se escondeu de Deus, tentou se esconder de Deus. Ele estava com vergonha, ele estava com culpa e ele estava com medo. E foi por isso, diz ele, o homem que se escondeu de Deus. Ele percebeu que estava nu. Ele começou a acreditar que Deus iria olhar para ele do mesmo jeito que ele estava se olhando e olhando para sua mulher. Chegou uma hora que o homem, pensando que naquele próximo dia Deus ia chegar no mesmo lugar do encontro, Deus ia se manifestar, Deus ia estar presente naquela mesma hora do dia. E o que o homem fez? Ele foi para outro lugar. Ele se afastou do lugar do encontro habitual para tentar se esconder de Deus. O texto de Gênesis 3, 8 a 13 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Que Deus possa falar ao nosso coração e ajustar nossa vida à sua vontade, a partir do que vamos refletir nesse contexto e nessa história. A pergunta então que o homem ouviu era: onde está você? E de alguma maneira Deus está repetindo essa pergunta todos os dias para cada um de nós. Hoje, quando você acordou, Deus perguntou: onde está você? Quando você começou a se relacionar com as pessoas e falou com outras pessoas pelo telefone, pelo WhatsApp, com sua família, Ele perguntou: onde está você? Bendito, eu quero então pensar com você e aplicar essa pergunta ao seu relacionamento com Deus, a sua busca de uma vida de comunhão e de intimidade com Deus através da vida devocional e da obediência. Para fazer isso, nós precisamos, contudo, considerar que nós não somos como Adão. Adão teve remorso do seu erro. Adão não se arrependeu. Adão não ouviu a voz de Deus e falou: ele chegou, vamos lá falar com ele, ele vai nos entender, a gente vai falar para ele, a gente não devia ter feito isso, nos perdoe. Adão fugiu, Adão estava com medo do castigo. Adão não estava mais olhando para Deus como olhava antes. O seu olhar está corrompido, ele vê Deus como alguém que vai puni-lo. E quando Deus pergunta:
Adão dá desculpas, Adão informa que se escondeu e depois começa a jogar a culpa para sua mulher. Nós não somos como Adão. Adão não assumiu sua culpa e sua responsabilidade, por isso ele se escondeu, por isso tentou encobrir sua nudez, colocou a culpa em sua esposa e foi expulso do jardim. Para que nós possamos então compreender onde nós estamos e como nós devemos restaurar o nosso relacionamento de intimidade e a nossa devoção ao Senhor, e a gente poder voltar para o jardim de comunhão, para o jardim, lugar de encontro com Deus, e desejar ter encontro com Deus e não fugir da presença de Deus. Eu quero considerar algumas coisas. A primeira coisa que você deve ter, para ter esse relacionamento com Deus despertado, restaurado, é consciência do lugar onde você está. Quando Deus pergunta para Adão onde ele está, obviamente, a resposta de Adão não seria: eu estou aqui atrás da bananeira, aqui no lado leste, o senhor vindo, pega a primeira direita, depois da mangueira. Não é isso que Deus está perguntando, localização física. E nem quando Deus pergunta isso para você, Ele não quer saber exatamente o lugar onde você está, Ele sabe disso. Pensa comigo, antes o homem se alegrava com o encontro com Deus. Quando chegava perto do horário, ele sabia que Deus ia aparecer para estar em comunhão com ele. Mas depois da queda, Adão estava corrompido pelo pecado, ele ficou com medo de Deus, com medo do castigo, com vergonha de Deus, e ele se esconde. Adão se esconde no jardim, longe do lugar no qual Deus estava acostumado a se encontrar, como nós falamos, porque Adão ainda não entendia que é impossível se esconder de Deus. E para que você reconheça hoje onde você está, você tem que entender isso. É impossível se esconder de Deus. É impossível estar num lugar, no seu pensamento, dentro da sua mente, onde Deus não estava. Deus está em todos os lugares, inclusive dentro do seu coração, na sua mente, no futuro dos seus pensamentos. Deus conhece toda a sua história. Deus conhece cada veia do seu corpo, cada neurônio, cada conexão que ainda será feita no futuro. Deus conhece. Então, querido irmão, querido irmão, querida irmã, querido irmão, confuso isso. Onde é que está você no relacionamento de comunhão e intimidade com Deus? Será que nós estamos no jardim da comunhão, vivendo em santidade diante de Deus, ou nós estamos longe, tentando se esconder nesse jardim da corrupção? Amados, eu e você fomos resgatados da condenação eterna. Jesus Cristo morreu na cruz e desfez a nossa vergonha e nos livrou da culpa. Nós fomos libertos da culpa. Nós fomos perdoados dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A palavra diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Hebreus nos fala isso. Esse texto é extraordinário. Esse texto você deveria lê-lo pelo menos por 7 dias, sem parar, até você entender estas verdades. Hebreus 10, 16, 23. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, porque o autor de Hebreus está citando o texto: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus
com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Glória a Deus por isso. Bendito Deus, sabe quem é você e Deus sabe onde você está. Esta é uma noite de você avaliar e de você reconhecer a sua condição diante de Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Por isso você precisa reconhecer que está longe do lugar de encontro, se é o seu caso, longe do lugar de comunhão. Você precisa voltar para o jardim de comunhão, para o seu lugar de encontro devocional com Deus. Você precisa ter disciplina, bendito, para separar intencionalmente, para colocar na sua agenda um tempo exclusivo da sua atenção, do seu foco para a palavra, para a oração, para a adoração, para a confissão e para a comunhão com Deus. Eu não sei como é você. Quem é casado aqui? Levanta a mão aí. Pronto, casados. Eu sou casado, minha esposa está aqui, Karina. E nós às vezes vamos conversar e a televisão está ligada. E então Karina começa a contar uma história que aconteceu, e ela vai contar, e ela está contando, eu fico atento ao que ela está falando, que eu não sou bobo, que eu amo a minha esposa e eu sei que é importante prestar atenção, não é isso? Mas a televisão está ligada, e aí tem hora que eu me desconcentro, aí eu fico aqui, ó, aqui, um olho aqui, o que está acontecendo, o repórter, ela e tal, aí eu vou e muto a TV, eu tiro o som. Porque o quê? Eu quero focar, eu não quero que ela pense que eu estou prestando atenção em outra coisa. Aí ela fala para mim assim, ué, tirou o som por quê? Eu falei, porque eu quero prestar atenção em você. Não, mas eu estou ouvindo a TV. Eu estou prestando atenção, eu estou falando, mas estou vendo também. Eu falei, mas eu não consigo, menino, prestar atenção lá em você, eu tenho que focar da atenção. A gente não é tão bom, as mulheres são melhores nisso em fazer várias coisas, né, multifuncionais. O homem é mais focado. Eu confesso que eu tenho um pouco disso também, de ser muito funcional. Mas, bendito, a gente tem dificuldade de ficar ali, ó, presta atenção assim, ó, vamos fazer. É o negócio da caixinha, né? Um homem abre a caixinha, resolve o negócio, fecha a caixinha. E a mulher não, a mulher vai, joga para o alto, enquanto ela jogou um prato para o alto, ela lavou a louça aqui, pegou, guardou e tal, enquanto fala no celular, está aqui. Tem gente que está falando assim, eu vi alguém falar, a minha mulher não. Aqui não é assim não, se ela tentar fazer um negócio, dá errado. Nós gostamos de ter atenção completa. Quando estamos fazendo algo, vai ficar bom se a gente está focado. Se a gente desvia a atenção, a gente perde o controle, a direção. Quantas vezes eu raras vezes, muito raras, mas eu fui fazer alguma coisa no carro, fui mexer no som e tal, e deu o volante saiu um pouco, entendeu? Nunca bati por isso não, mas isso já aconteceu. Teve uma vez aí que opa, o que foi? O que aconteceu aí? O que houve? Mas minha esposa estava do meu lado, ela me salvou. Ou salvou a si mesma. Quando a gente está focado, bendito, ou quando a gente está conversando com alguém, quem quer conversar com alguém? Eu estou falando contigo e tu está... Eu sei que está na internet o culto. Mas o povo vem para a igreja e assiste o culto que é presencial pela internet. É uma coisa de doido. Lutou, venceu, saiu matando o corona por aí, esbravejou, entrou aqui, eu vou assistir pela internet. O som está melhor. Não dá para você conversar com alguém se a pessoa está prestando atenção em outra coisa. E nós temos uma mania de fazer isso com Deus. A gente quer adorar a Deus enquanto está dirigindo, enquanto está cozinhando. Eu vivo adorando a Deus, porque eu canto enquanto estou cozinhando. Você não tem noção do que está falando. É aquela pessoa que vai cantar na igreja, mas ela não está nem aí, aí ela está cantando. Foi na cruz, onde dia eu vi meu pecado.
ela não sabe, ela não entende, ela repete as palavras, mas o rosto não condiz. É o irmão que vem cantar festa, alegria, é uma dança de celebração. Não tem ligação, no coração dele não faz, a boca não responde ao coração. Nós fazemos isso com Deus, não há um tempo especial, nós não separamos um tempo específico onde toda a atenção é dele. Você pode fazer isso o dia todo, mas tem uma hora que o foco tem que estar nele, não pode estar no celular, não pode estar em outra coisa, é na palavra, e na palavra eu ouço, e na oração meus olhos espirituais são abertos. Eu tenho que ficar um tempo sem pressa. Tem uma música que eu gosto muito que diz isso. Eu comento ela eventualmente. Eu estou aprendendo, Senhor, a desfrutar da tua presença. Eu me identifico com ela porque é isso que eu estou fazendo. Que eu não tenha pressa, eu não tenho pressa quando se trata da tua presença, quando se trata da tua palavra. Eu preciso me demorar mais. E eu confesso para você que esses dias têm deixado a gente apático e acomodado. Mas a gente está gastando tempo focado no seriado, focado no jornal. A gente está gastando tempo focado nas redes sociais, nos contatos. Mas não tem uma hora, qualquer hora, Deus vai ter que ter um número de WhatsApp. Que aí, opa, chegou uma mensagem do Eterno aqui, ó. Sabe o que vai estar escrito, bendito? Onde está você? É isso que vai estar escrito. Essa é a mensagem que a gente precisa receber do Eterno. O que está acontecendo com a gente? Que a gente não tem mais um tempo exclusivo, especial com o nosso Deus para declarar o nosso amor, para falar sobre quem nós somos. Primeira coisa, você precisa reconhecer onde você está e saber que Deus sabe quem é você e onde você está. Segunda coisa, você precisa ouvir a voz e a palavra de Deus e não a voz do inimigo e nem do seu próprio desejo, como Adão fez. Seu desejo é dormir. Você deixa para ter um encontro com Deus no final da noite, quando você não tem nível de atenção nenhum, está a menos 10. Você não tem ânimo, não é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade você usou para assistir o jogo do Flamengo. Você não é culpado por isso. Claro, um clássico na TV, futebol de alta qualidade, você não é culpado. Quem me vê falando assim, está assim, que nada. Queridos, eu não assisto, eu sou flamenguista, mas nem assisto o jogo do Flamengo. O pessoal fala, mas o senhor não é pastor da Barreira do Vasco? Está gravado isso, né? Agora ficou ruim para mim. Bem, eu não tenho tanta paciência para assistir um jogo há muito tempo. Mas a gente, às vezes, se entrega para essas coisas no melhor horário do nosso dia e deixa o pior horário. Quando a gente começa a ler a Bíblia, quando ouviram a voz do Senhor, e aí dói. Senhor, nosso Deus, nosso nem sabe o final. Porque você dorme no meio da oração. Você ora, começa a orar, Senhor, abençoa. Eu trabalhava um tempo no Hotel Sheraton, e eu trabalhava de madrugada, na telefonia, quando eu era jovem. Eu não sou mais jovem, é uma coisa que eu tenho que repetir, para eu saber disso. E aí, eu ficava tão cansado, e eu atendia lá no hotel Sheraton Rio, eu nem lembro, Sheraton Rio Hotel Towers, Bom Dia, um negócio desse, era um negócio longo. Eu sei que uma vez eu estava na igreja e terminou o culto, não, vamos fazer grupos pequenos aí, vamos orar, dá a mão aí para o seu irmão, demos a mão, aí falou, irmão Anderson, ora sim. E eu, Sheraton Rio, aí, a pessoa desconectada, pediu para orar. Aliás, minha primeira oração foi mais ou menos isso, bendito. Eu tinha 9 anos, Igreja Batista de Araruama, agora a primeira Igreja Batista em Araruama. E eu tinha um amigo Eliezer, camarada. Eliezer, está vendo isso? Claro que não, eu sei. Mas se um dia você viu, um abraço. Pastor Ubiraci Dutra Guzmão, era pastor lá na época. E aí o pastor falou assim, agora nós vamos orar, eu vou pedir para o irmão Anderson orar. Eu nunca tinha orado em público, e aí eu tremi, 9 anos. Aí eu, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa. E eu orei, queridos, não sabia o que eu estava falando, porque era a primeira vez, nervoso. E aí acabou a oração. Aí Eliezer falou para mim assim, você está maluco? Eu falei, o que foi? Ele pediu para eu orar, não foi para você? Aí, pastor, muito obrigado,
irmão Anderson, por ter orado. Eliezer, fica para outra vez. Ele olhou para a minha direção, falou: Eliezer, não é parecido, gente? Eliezer, Anderson. Orei. Foi assim, comecei assim, não me pediram não, mas eu estou orando. Minha gente, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, conversar com Ele, Ele quer que a gente tenha um tempo especial do dia, nível de atenção em cima. Qual é o melhor horário do seu dia? Separa esse para Ele. Adão preferiu dar ouvidos à palavra do inimigo. Adão preferiu desprezar a palavra de Deus. Ele já tinha recebido a palavra de Deus. Ele não está enganado, ele já tinha a palavra. Ele preferiu atender ao desejo do seu próprio coração e desprezar a vontade de Deus. Muitas vezes nós não queremos buscar intimidade com Deus porque estamos apegados a outras vozes e ao desejo do nosso próprio coração. A gente não quer ter o trabalho, pastor Maurício, de estudar a palavra. A gente quer assistir um vídeo aí que diz o que a gente tem que fazer. A gente quer o caminho fácil. Nós não estamos buscando encontrar satisfação em Deus. Nós estamos encontrando satisfação em outros lugares. Em pessoas, em coisas, em bens, em sensações, em emoções. Estamos buscando satisfação nas redes sociais. Coisas que não me aproximam de Deus. Eu não estou falando que nada presta e que nada disso pode te ajudar. Mas quando eu começo a substituir o meu encontro com Deus por essas coisas, então elas estão me afastando de Deus. O homem, quando ouve a voz do inimigo, sabe onde ele está? Ele está perto da onde? Da árvore. Onde Deus falou para ele não estar, tudo bem, Deus falou para não comer. E a mulher, na hora de responder, diz assim: nem posso tocar. Mas é óbvio, se eu não posso comer, para que eu vou ficar perto? Se eu estou longe de Deus, e lembre-se, o homem tinha consciência da presença de Deus, a gente pode presumir isso pela leitura de Gênesis, quando Deus estava presente. Então ele tinha uma ideia: Deus não está aqui, mas tem alguém falando comigo. Essa fala é interessante, eu vou ouvir e ela está falando no meu coração, e meu coração está respondendo a ela. Nós estamos respondendo aos políticos, nós estamos comprometidos com as opiniões sobre a vacina. A gente já está brigando com esse negócio de vacina, a gente já está mandando, falando, se estranhando por isso. Eu vou tomar, eu não vou tomar, eu vou tomar. Você já não tem comunhão com o outro por causa disso. Por quê? Porque você está só ouvindo as vozes que você quer ouvir, seu coração. Então, se ouve algo que tem a ver com você, você tem simpatia por isso. Se você, por exemplo, na sua opinião, você acha que eu sou gordo, na sua opinião, aí você tem a sua opinião. Mas aí, pastor Maurício também tem a sua opinião, coincidência. Os dois pensando, pastor Gesiel e pastor Maurício estão pensando assim. Aí se vai um outro irmão e fala assim: eu estava achando mesmo que o pastor Anderson está meio gordinho. Ele fala: é claro que está. É claro que ele está. Porque a pessoa já está em um pensamento, você vem dar uma ideia, ela concorda. Qualquer um poderia dizer que isso não é totalmente verdade. Totalmente assim, não. Estou obeso. Gordo é uma coisa de... Gordo é amador. Bendito quando a gente não está focado na voz certa, a gente está focado nas vozes do mundo, na voz do inimigo, na voz do meu coração. Qualquer ideia que me afasta de Deus, eu abraço. E ao abraçá-la, eu me afasto do lugar de encontro. O jardim está aqui preparado para mim. Ele vai aparecer, ele vai me visitar. Mas eu prefiro ficar aqui, ó, perto da árvore. Eu quero o fruto. Eu quero conhecer o bem e o mal. Este é o meu interesse. Queridos, nós precisamos reavaliar o nosso relacionamento com a voz e com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está
focado naquilo que satisfaz o nosso coração. O nosso coração está apodrecido. A gente está comendo árvores ou frutos de árvores podres e a gente nem sabe que está estragado e que por dentro a gente está sendo consumido pelos nossos desejos e vontades. Por isso você precisa conhecer a Deus de forma mais profunda, mais íntima, porque você precisa conhecer a palavra de Deus para discernir que esta voz não é a voz de Deus, são outras vozes. É essencial estudar a palavra. Você precisa conhecer 4 coisas essenciais na Bíblia: quem Deus é, o que Deus quer, o que Deus fez e o que Deus fará. Pode falar comigo? Quem Deus é, o que Deus quer, o que Deus fez e o que Deus fará. Na sua leitura bíblica, talvez algumas perguntas também possam ajudá-lo na sua leitura. E eu vou falá-las rapidamente, está gravado, depois você pode ouvir de novo. Quando você lê o texto bíblico, você deve se perguntar o que esse texto revela sobre quem Deus é e seus atributos. Eu aprendo algo sobre Deus nesse texto que eu acabei de ler. Como esse texto me inspira a agradecer a Deus, a adorar a Deus e a glorificar a Deus. Eu li um texto que fala sobre a grandeza de Deus. Eu posso parar um pouco e dizer: Senhor, Tu és infinito em Teu poder e Tua graça. Eu posso parar, inspirado pelo texto, para agradecer a Deus, para adorar a Deus, glorificar a Deus. O texto apresenta uma promessa de Deus que deve ser aplicada à minha vida, porque nem toda promessa que está no texto serve para você. Tem promessas que são específicas para um momento, para uma pessoa ou para o povo em um tempo. Então você deve se perguntar: opa, essa promessa é para mim? Senão você sai por aí: mil cairão, 10 mil, eu não serei atingido, venha Covid, venha Corona que eu vou. Aí você, opa, está no hospital por quê? Não estava usando máscara? Mas não, eu não serei atingido. Tem essa promessa, de repente não é para você. De repente é. Não, Deus aplicou a promessa à minha vida, é para mim sim. Mas de repente não é. O que é ser atingido? Você tem que se perguntar, ler o texto. Espera aí, o que é esse negócio de não ser atingido? Para quem que o texto está falando? Em que contexto isso serve para a minha vida? Será que é não ser atingido do mal? Eu vou para a eternidade sem sofrer dano? Bem, você deve se perguntar o texto também. O que o texto ensina sobre a vida e o exemplo de Jesus. O texto apresenta algum exemplo, incentivo, uma ordem, quem sabe, para que você viva a vontade de Deus, para que você proclame o Evangelho, para que você busque comunhão com Deus, para que você tenha paz com os irmãos. Porque de repente você está em guerra com o irmão, lê o texto diz: você tem que ter paz, e aí você vai e se arrepende e busca paz. Será que o texto tem relação com alguma atitude que você tem que desagrada a Deus? Será que o texto está confrontando o seu pecado? Ele está chamando você, está conduzindo você ao arrependimento? Você já fez isso, bendito? Você estava lá no pecado, aí você foi ler a Bíblia, aí falou o texto assim, pá, um soco na tua cara. Parece que as letras saíram assim, ó. Deus não faz isso, mas a nossa mente faz, né? E você fala: meu Deus, como que eu fiz isso? Eu queria muito que, se você está afastado do encontro de comunhão com Deus, você pudesse nesta noite receber esta palavra como um convite de Deus à intimidade de novo, a voltar para aquele lugar de comunhão, bendito. Leia o texto e pergunte: como esse texto me ajuda a vencer o pecado? Como esse texto pode me ajudar a encontrar consolo na minha angústia? Como esse texto pode me ajudar a trazer ânimo na minha fraqueza, fortalecimento na minha falta de fé? Como, quando a gente está interessado, lê aquele texto do pai daquele menino que sofria de epilepsia e outros problemas, e ele diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Como a gente se identifica com isso algumas vezes? A gente fala: Senhor, me ajuda. Eu quero crer, mas eu não consigo. Não é um momento que eu tenho fé. Me ajuda na minha falta de fé. Como o texto renova a minha esperança e minha expectativa na volta de Cristo e na vida eterna. Por último, a última área que eu acho que você deve estar atento: nós precisamos ter temor e arrependimento, não medo e remorso como Adão fez.
Adão teve remorso, novamente eu falo com você, porque sabia que havia desobedecido a Deus, mas ele não se arrependeu. Adão teve medo porque seu olhar estava corrompido e havia uma expectativa de castigo. Quando Deus aparecer, ele falou que então, olha, a gente fez, vai ter castigo para a gente, porque ele não estava arrependido e porque ele não enxergava mais Deus com o olhar que ele tinha de pureza, ingenuidade talvez. Ele não enxergava mais a Deus com olhar de amor. Ele tinha um relacionamento de amor perfeito com Deus e agora o relacionamento foi quebrado. E agora ele pensa, Deus me olha como eu estou olhando para Ele. Ele não me ama mais. Nós devemos nos aproximar de Deus com temor, não com medo. Temor é reconhecer que Deus tem o direito de me dizer quem eu devo ser. Ele tem o direito de me dizer o que eu devo fazer. E aí, se eu me aproximo de Deus com esse entendimento de que Deus é soberano, de que Deus tem toda a autoridade, de que Deus tem todo o poder, de que Deus aplica toda a justiça em perfeição, de que Deus me ama perfeitamente, plenamente, de que Deus é um Deus gracioso e misericordioso, e Ele sabe o que é melhor para mim, sempre, Ele nunca erra, então é melhor obedecer e fazer a vontade dEle. Eu preciso me aproximar dEle sabendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aquilo que eu falava assim, não tem jeito, vai dar ruim para mim. O que eu fiz não tem como, eu vou sofrer as consequências. Eu vou morrer. Quanta gente estava lá no hospital e disse, eu vou morrer, não tem jeito para mim. Mas a misericórdia chegou. E eles foram restaurados, estão vivos. E os que não foram? Bem, os que não foram salvos tiveram um destino melhor ainda. Estão na glória, no jardim da Nova Jerusalém com o Senhor. Nós precisamos nos aproximar sabendo que há misericórdia para nós. Eu não sei se eu contei uma história aqui alguma vez do José Afrânio, que é o nome da pessoa. Eu tinha uns 12 ou 13 anos. Como eu falei, morava lá em Araruama. Falei isso hoje aqui? Falei, né? Região dos Lagos, estava no colégio Nair Valadares. E aí, a gente fazia fila para ir embora. Então a professora botava a gente em fila, você formava ali dentro da sala para sair tudo organizado. E aí tinha um cara na nossa sala, que a gente era desse tamanho, ele era desse. José Afrânio, vou falar baixinho porque... Aí, ele era valentão, ele era filho de um político da cidade pequena, um político já é um negócio extraordinário, né? E aí, bendito, empurra, José Afrânio me dá um empurrão, ele me dá um empurrão, eu caio, empurro Rosana, olha aí, Rosana vai e faz o quê? Cai no chão, pessoa também, em vez de ficar em pé, né, resistir, cai no chão, e aí, professora, o que foi? Anderson me empurrou. Eu falei, não fui eu que te empurrei não, quem empurrou foi José Afrânio. Na hora, claro, toda a verdade. 12 anos, eu já estava na igreja desde pequeno. José Afrânio olhou para mim e falou assim, eu vou te pegar lá fora. Irmãos, tem coisas que a gente ouve que a gente não acredita. Mas quando ele falou isso para mim, eu acreditei no fundo do meu coração. Eu falei, ele vai me pegar lá fora. Ele vai me pegar lá fora, ai meu Deus, e agora? Ele briga, eu não sou de brigar, eu não sabia brigar, eu não sabia apanhar eu não sabia direitinho. Mas aí acabou o negócio, a professora liberou, vai ficar suspenso amanhã. Um dia, então, de suspensão. Eita, nós, aí deu ruim mesmo. O bicho estava com raiva. E aí o que aconteceu? Foi liberando o pessoal conversando, o burburinho, eu falei, vou partir para casa, eu vou embora. Então eu saía da escola aqui, tinha uma rua, entrava aqui uma avenida grande, daqui eu ia andando, tinha uns 10 minutos para chegar em casa andando. E eu peguei caminho, minha irmã estudava com a gente lá em outra sala. E ela foi comigo, o que você está andando rápido? Vambora. E aí, o que você está andando rápido? Está fugindo de alguém? Falei, o José Afrânio falou que vinha me pegar, minha filha, vamos embora. E ela, ninguém vai te pegar não, minha irmã era valente. Não vai te pegar não, quero ver te pegar. E eu falei, vamos embora, garota. Eu não sei, a gente não pode entrar aqui na casa de alguém não. Será que fulano está em casa? Indo pelo caminho.
E aí eu estou andando, bendito, quando chega na esquina, eu estou aqui na frente, lá na esquina, tinham 2 irmãos, eles eram desse tamanho, Romualdo e Ronaldo. Esses garotos não eram do Senhor. Eles gostavam de intriga, eles queriam confusão. Esses meninos, quando chegaram assim, viram eu indo embora e viram José Afrânio, já estava embora. José Afrânio, Anderson está fugindo. E eu ouvindo-se de longe, bendito. E o coração palpitando. Falei, meu Deus, vamos embora, vamos correr. Não vai correr não, minha irmã valente, não vai correr não. Falei, não tem problema, eu posso correr. Quando ela me puxou uma hora, bendito, quando eu fiz assim, José Afrânio, sei lá, devia ser The Flash. A mão dele já estava aqui, ó. Ele me deu um soco no nariz, menino. O sangue, camisa, sangue para tudo quanto é lugar. Eu não estava chorando não, tá? Não estava chorando não, mas estava doendo muito. Algumas lágrimas desciam porque soco no nariz, a lágrima desce mesmo. Aí, bendito, sangue, 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 porque o bendito não perdoava. Foi embora. Os moleques ficaram rindo da minha cara. E minha irmã, ele vai ver só, ele vai ver só. Eu com a raiva. E agora? Vou para casa? Vamos voltar para a escola. Vamos voltar para a escola, minha irmã. Vamos voltar para a escola. Eu falei, então vamos. Chegou lá na escola. Aqui, Zé Afrânio me deu um soco. Mas o que eu foi? Isso. Ele foi suspenso não sei quantos dias, menino. Eu me senti um pouco vingado. Porque eu não sou Deus. E para mim a misericórdia não triunfa sobre o juízo, e nem para você. A gente gosta mesmo é quando quem fez mal para a gente se dá mal. A gente gosta mesmo é quando há uma retribuição, e de preferência do mesmo jeito. Eu ia ficar mais feliz se minha irmã tivesse dado um soco. Parece que eu era não, eu não era, eu tinha uma certa valentia também, tá, gente? Mas com quem era mais forte que eu, aí realmente não dava mesmo. Eu era crente, deixa eu te falar, eu era crente, eu não gostava de briga. Eu ainda sou crente, não gosto de briga também. Eu e você precisamos entender que com Deus não é assim. Deus, Ele nos chama para reconciliação. Eu não devo ter medo. Se alguém falar, o pecador está indo lá, Anderson está indo embora. Deus, aqui, ó, tu não viu não? Ele está escondido ali no jardim. Você pode voltar e falar, Senhor, desculpa, eu vou na tua direção. Eu não posso me esconder. O Senhor sabe onde eu estou, o Senhor sabe quem eu sou. Eu preciso assumir minha responsabilidade a respeito do que eu fiz antes do meu encontro com Deus. Eu não posso chegar na devocional e ignorar que tem um passado aqui, ó. Eu não posso chegar na hora, Senhor, Deus, Pai querido, e ignorar com Deus que há algo que eu vivi antes desse encontro. Por isso eu tenho que trazer tudo que está para trás. Se eu estou arrependido do que eu fiz, eu devo pedir perdão. E se eu não estou arrependido, eu devo conversar sobre isso. Olha, eu estou aqui, o Senhor conhece o meu coração, eu ainda não consegui me arrepender, eu não consigo perdoar aquela pessoa, de jeito nenhum, o Senhor sabe como é difícil, eu dei uma chance, 2 chances, 3 chances, mas ela continua me agredindo, e eu não posso deixar isso assim. Você tem que falar com Deus sobre isso, porque Deus sabe exatamente tudo que se passou, e cada encontro que você tem com Ele, você tem que tratar isso. Deus vai responder com misericórdia, com amor, com perdão, com graça, se você está arrependido, bendito. Nós não precisamos ter medo de Deus. Se o nosso arrependimento é verdadeiro, nossa disposição de abandonar o pecado, ela é honesta. Não há motivos para nós nos escondermos, para fugir do encontro, para estar em outro lugar, diferente do lugar onde você tem comunhão com Ele, porque Deus está em todos os lugares. E se você acha que está num lugar escondido, é só uma questão de percepção e sensibilidade. Para você entender, Ele está aqui, Ele sempre esteve aqui. Ele nunca me deixou. Nos momentos piores, quando eu fiz coisas que ninguém me perdoaria, Ele estava ali me chamando. Onde está você? Vamos retomar a nossa relação. Se você não está arrependido, deixa eu te falar uma coisa, eu coloquei o meu Espírito em você, e Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo.
Espera um pouco, eu estou trabalhando na sua vida. Nós não precisamos ter medo de Deus. Não há motivos para a gente fugir e desprezar a voz de Deus. É impossível se esconder, porque Ele sabe o que nós fizemos e o que nós faremos. A gente estava vindo para cá e numa playlist que a gente estava ouvindo, tocou uma música, eu não lembro de quem é, mas ela diz assim: como podes me amar, sabendo o que eu vou fazer? A coisa extraordinária de Deus não é Ele perdoar a gente porque a gente se arrependeu do que a gente fez, é Ele aceitar ter um relacionamento de amor com a gente, sabendo que amanhã a gente vai fazer algo que Ele não gostaria que a gente fizesse. A gente vai comer um fruto que Ele disse para a gente não comer. E Ele aceita ter comunhão com a gente, falando assim: bendito, eu vivo as horas com você, eu estou vivendo aqui com você esse momento. Depois a gente trata o que vem depois. Você é aceito por Ele, arrependido. O Espírito Santo habita em você, Ele está trabalhando na sua vida. Eu pergunto a você nesta noite: será que você está tentando se esconder de Deus? E eu falo de novo para você, isso é impossível. Será que você está fingindo que não está ouvindo o chamado de Deus? Perguntando onde você está? E eu digo para você que a voz de Deus, se não entrar pelo ouvido, vai entrar pelos olhos, vai entrar no coração e vai entrar na mente. Nós precisamos despertar para o chamado de Deus, o convite que Ele está fazendo a cada um de nós esta noite. Convite para voltar para o jardim de comunhão, para o jardim da intimidade. O Espírito Santo habita em você, bendito. O preço foi pago para que você tivesse o Espírito para guiar você, para consolar você, para santificar você, para moldar você à imagem do dono do Espírito. O Espírito forma a parte externa, o corpo. Ele vai dar todo sentido que o seu corpo precisa para você ser parecido com Jesus. O Espírito quer realizar a obra da santificação em nós até o dia da nossa morte, porque quando a gente morrer, o Espírito vai dizer: Pai, eu fui colocado nesse indivíduo aqui, ele era um nada, mas o Senhor me colocou nele, eu vim trabalhando, santificando a vida dele, e agora eu entrego ele para o Senhor. Está pronto, a obra está plena, eu entrego para a eternidade. Ele vai viver contigo, com a gente aqui, pelos séculos dos séculos. Ele vai andar e pode entrar fisicamente, porque teu corpo vai ser sepultado aqui, mas depois vai ser transformado, e depois você vai estar no jardim da Nova Jerusalém com o Senhor. Fisicamente no jardim, mas até lá, bendito. Hoje, a partir de agora, se não aconteceu antes, ou talvez isso seja renovado na sua vida, há um tempo em que o Espírito quer levar você para o jardim espiritualmente, para você experimentar intimidade, comunhão com o Pai, na oração, na palavra, na conversa. Insistentemente o Espírito Santo chama você a voltar ao jardim da comunhão, ao relacionamento de paz e de amor com o nosso Deus. Pare de fugir do jardim, pare de se esconder. Meu querido, Deus está chamando você de volta. Eu queria orar com você no final desta noite. Queria orar com você, e eu queria, junto com você, pedir o que eu preciso e o que você precisa. Eu preciso ser mais sensível, ser mais disciplinado. Eu preciso, a gente está terminando uma obra e a cozinha só vai chegar na outra semana, e isso tudo está tomando tempo, e a preocupação, e a palpitação, e eu não quero ficar ansioso por isso. Eu quero separar um tempo. Você não quer? Um tempo para a palavra, um tempo para a oração, um tempo onde a gente não tenha pressa, um tempo onde a gente ouça a voz de Jesus falando quem nós devemos ser, o que nós devemos fazer, o que nós devemos parar de fazer e o que nós devemos agora trazer e implementar na vida.
Vamos orar, querido. Senhor Deus, tem compaixão e misericórdia de nós. Se a tua justiça viesse sobre nós, eu não sei o que seria de cada um aqui. Mas a tua misericórdia vem nos dizer que aquilo que nós merecemos passar como consequência do pecado, o Senhor pode tirar. E o Senhor pode, com a tua graça, nos abençoar e nos dar aquilo que nós não merecemos. Nós queremos comunhão contigo, nós queremos intimidade contigo, nós queremos acordar, despertar, nós queremos, Senhor, estar atentos ao que o Senhor está nos dizendo, nós queremos ouvir claramente a tua voz, e se uma outra voz vier, nós queremos discernir, e queremos dizer não, e nós queremos rejeitar toda voz contrária à tua vontade, todo desejo do nosso coração contrário ao teu querer, tudo aquilo que desagrada ao Senhor a gente quer abandonar, a gente quer trazer de novo a voz clara do Espírito para a nossa mente, para o nosso coração. Ele está aqui, mas às vezes a gente se faz de surdo, a gente entristece o teu Espírito. Perdoa-nos por isso. Se há algum pecado que nós não percebemos, está oculto à nossa mente, perdoa-nos, Senhor, purifica-nos, limpa-nos, ajuda-nos nesta noite a sairmos daqui ou a estarmos em casa comprometidos com uma vida devocional, que a gente esteja comprometido em voltar para o jardim da comunhão, onde só a tua voz faz sentido, onde só o teu amor nos enche, onde o Espírito, Senhor, transborda e nos leva aos lugares, às pessoas, aos encontros e à vida que o Senhor tem para nós. Nós suplicamos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, querido. Que em breve você possa contagiar outros e dizer para os outros: olha, a gente tem que voltar para o jardim da comunhão. Você não está lá? Vem comigo. Eu já sei o caminho. Porque eu precisei voltar e talvez você também precisa voltar. Pai, mãe, conduza seus filhos a esse jardim. Ensine-os a falar, a chegar, a conversar com o Senhor do jeito que eles precisam aprender. Que Deus abençoe, pastor Maurício, essa semana. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. Desculpe, mais uma vez eu não cumpri o tempo que você queria que eu cumprisse, mas me perdoe. Fica no jardim da comunhão em paz, tá?